Olá pessoal, vamos realizar a correção das atividades da semana 1 do nosso PET, volume 5 de matemática. A nossa unidade temática é a álgebra e nosso objeto de conhecimento a função quadrática. Então pessoal, vamos partir para as atividades, porque essa parte introdutória eu já expliquei para vocês por meio de vídeo, certo? Então agora nós podemos partir para as atividades. Agora é com você. Preencha a tabela abaixo, determinando pontos do gráfico da função polinomial do segundo grau, definida por y igual a f de x, igual a x ao quadrado, mais menos 4x mais 3. Depois preencha as lacunas das afirmativas que seguem. Pessoal, essa função aqui, é a função dada nos exemplos anteriores, no exemplo anterior que nós já estudamos, certo? É a mesma função, então nós vamos trabalhar com ela, tá? X ao quadrado menos 4x mais 3. Então, já foi calculado as raízes, certo? Já foi calculado o x do vértice, o y do vértice. E ela já tem o gráfico pronto, ok? Então, nós vamos trabalhar em cima dessa função do exemplo, tá? Lembrando que toda função quadrática, pessoal, a fórmula dela, é ax ao quadrado mais bx mais c, certo? Lembrando que o y é igual ao f de x, porque o y está em função do x. Dependendo dos valores do x, eu encontro os referidos valores de y. Por isso que o y e o f de x é a mesma coisa, f de função. Y está em função do x, certo? E o a é o número que acompanha o x ao quadrado, b é o número que acompanha o x e c é o termo independente. Ela é do segundo grau porque x está elevado ao expoente 2. Então, eu tenho que preencher a tabela. Ele já me deu os valores de x, que é 0, 1, 2, 3 e 4. E eu, a partir da função, que é y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3, eu encontro os valores de y e preencho aqui, certo? Então, quando o x é zero, onde é x eu coloco zero. Então, 0 ao quadrado menos 4 vezes 0 mais 3. 0 ao quadrado é 0, menos 4 vezes 0 é 0. 0 menos 0 é 0, 0 mais 3 é 3. Então, quando o x é 0, o y é 3. Ou seja, o f de 0 me dá um y igual a 3. O que é o f de 0? É fazer o x igual a 0, certo? Para o x igual a 1, então, onde for x, nessa função eu coloco 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 mais 3. 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes 1 é 4, mais 3. Eu tenho 1, eu devo 4, eu devo 3. Eu devo 3, eu tenho 3 para pagar, fico com nada, sobra 0. Então, quando o x é 1, o y é 0, ou seja, quando eu calculo o f de 1, eu obtenho como valor 0. Lembrando que o f de 1 é o mesmo que f de x. E para o x valendo 1, eu obtenho o y igual a 0, certo? Para x igual a 2, vai ficar y igual a 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 3. 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes 2 é 8. Eu tenho 4, eu devo 8, eu devo 1. Eu devo 4, desculpa. Eu tenho 4, eu devo 8, eu devo 4. Eu devo 4 e tenho 3 para pagar, eu fico devendo 1, certo? Então, quando o x é 2, o y é menos 1. Então, f de 2 igual a menos 1. Para o x igual a 3, então, onde for x eu coloco 3. Então, vai ficar 3 ao quadrado, menos 4 vezes 3 mais 3. 3 ao quadrado é 9, menos 4 vezes 3 é 12. Eu tenho 9, eu devo 12, eu devo 3. Eu devo 3, eu tenho 3 para pagar, fico com nada, sobra 0. Então, quando o x é 3, o y que eu encontrei é 0. Então, f de 3 igual a 0, certo? E o último aí, trocando o x por 4, né? Calculando o f de 4, 4 ao quadrado menos 4 vezes 4 mais 3. 4 ao quadrado é 16, menos 4 vezes 4 é 16, mais 3. 16 menos 16 é 0, 0 mais 3 é 3. Então, quando x é 4, o y é 3. Então, f de 4 igual a 3, certo? A função definida por f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3 possui coeficientes. Então, o a é o número que acompanha o x ao quadrado. Quando não tem nada, é 1. b é o número que acompanha o x. Então, b é menos 4.
C é o termo que está sozinho, um termo independente, então o C é 3. Como o valor de A é maior que 0, o A não é 1, então 1 é maior que 0, certo? A concavidade da parábola no gráfico da função f é aberta para cima. Então, toda vez que o A é positivo, ou seja, o A é maior que 0, a concavidade da parábola é voltada para cima. Certo, pessoal? E vértice, o vértice é de coordenadas 2 e menos 1. Então, aqui nós já temos o vértice, ó. O x dele é 2 e o y dele é menos 1. Então, o vértice tem coordenadas 2 do x, menos 1 do y. E é o ponto mínimo. Toda vez que a concavidade é voltada para cima, o ponto do vértice não fica lá embaixo, então ele é chamado de ponto mínimo, certo? Da função. O valor de C é igual a 3. O C é 3, não é isso? E é onde a parábola intercepta o eixo Y. Olha lá, o eixo Y. C não é 3? É justamente onde a parábola vai cortar o eixo Y, certo? Então, ela intercepta nos pontos de coordenadas 0 e 3. Para ela cortar o eixo Y, o x dela é 0, certo? O ponto está em cima do 3, então significa que o x é 0, certo? Que é simétrico ao ponto de coordenadas 4 e 3, ó o eixo de simetria. O eixo de simetria é esse que está em verde aqui. Uma simetria é como se fosse um espelho. A mesma distância do outro lado, eu encontro o ponto de coordenadas x4 e y3. Então, a simetria é como se fosse um espelho. Do outro lado, no mesmo alinhamento, a mesma distância, está o ponto 4 do x e 3 do y, certo? Como o valor do discriminante delta é maior que 0, nós já calculamos isso, né? Eu fiz com vocês num vídeo anterior explicando o conteúdo, ó. Ele traz bem aqui, ó, o delta, né? E o delta, o valor do discriminante, a gente achou que é 4, e 4 é maior que 0. Então, a equação tem duas raízes diferentes, reais diferentes, distintas e diferentes. Então, delta é 4, delta é maior que 0. A gente voltando aqui no exercício, ó, como o discriminante é maior que 0, a equação f de x igual a 0 possui duas raízes reais distintas. São raízes diferentes e foram calculadas no exemplo, eu calculei com vocês, é 1 e 3. E é onde o gráfico corta o eixo x, ó. Então, as raízes estão aqui, 1 e 3, é o x1 e o x2, certo? Aqui, ó. x1, que é o mesmo que x' é 3, x2', que é o mesmo que x2 é 1. Então, as raízes são 1 e 3, as quais são raízes ou zero da função f, cujo gráfico intercepta o eixo x nos pontos de coordenada 1 e 0 e 3 e 0, ó. Quando o gráfico corta o x no ponto 1, significa que o y referente a ele é 0. Cortou o x no ponto 3, significa que o y referente a ele também é 0, certo? Por isso que é nos pontos de coordenada 1 e 0 e 3 e 0. É justamente as raízes ficam em cima do eixo x, ok? Partindo para a atividade 2. A atividade 2 é praticamente igualzinha à atividade 1. Dada a função quadrática definida por x ao quadrado menos 6x mais 5, preencha a tabela abaixo, determinando os pontos do par ordenado xy. E depois construa o gráfico no plano cartesiano. No gráfico, marque os pontos, marque os zeros ou raízes, da função com caneta vermelha, o vértice com caneta preta e o ponto que o gráfico intercepta o eixo, acho que é y, né, pessoal? Ficou faltando aqui, com caneta azul, ok? Então, nós temos aqui a tabela, ele já deu a tabela pra gente, você vai substituir de menos 1 até 7, e eu não vou ficar lendo tudo, eu vou passar mais por cima assim, porque fica cansativo o vídeo, né? Então, os valores do x estão prontos. Para eu encontrar os valores de y, basta substituir os valores de x, né?
Então, na primeira linha, eu vou trocar o x por menos 1. Vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 6 vezes 1 mais 5. Menos 1 ao quadrado é 1. Menos 6 vezes 1 é 6. Eu devo 6, eu tenho 1, pessoal. Eu vou ficar devendo 4. 4 mais 5, 12. Né? Aqui é menos 1, ó, desculpa. Aqui é menos 1, falei errado, ó. Eu devo... menos 1 ao quadrado é 1, menos vezes menos é mais, 6 vezes 1 é 6. 6 mais 1 é 7, 7 mais 5 é 12, certo? Desculpa aí, corrigindo o meu erro. Aqui o x é menos 1, então menos vezes menos é mais. 6 mais 5 é 11, mais 1 dá 12. Então, quando o x é menos 1, o y é 12. Então, f de menos 1 é 12, certo? Trocando o x por 0, 0 ao quadrado é 0. Menos 6 vezes 0 é 0. 0 mais 5 é 5. Quando o x é 0, o y é 5. Trocando o x por 1, 1 ao quadrado é 1. Menos 6 vezes 1 é 6. Eu devo 6, eu tenho 1. Eu devo 5. Eu devo 5, eu tenho 5. Sobra 0. Então, quando o x é 1, o y é 0. F de 1 é 0. Trocando o x por 2, 2 ao quadrado é 4. Menos 6 vezes 2 é 12. Eu devo 12, eu tenho 4, eu devo 8. Eu devo 8, eu tenho 5 para pagar, fico devendo 3. Então, quando o x é 2, o y é menos 3. Então, f de 2 é menos 3. Trocando o x por 3, 3 ao quadrado é 9, menos 6 vezes 3 é 18. Eu devo 18, eu tenho 9, pessoal, fico devendo 9. Eu devo 9, tenho 5 para pagar, fico devendo 4. Quando o x é 3, o y é menos 4. Então, f de 3 é menos 4. Trocando o x por 4, 4 ao quadrado é 16, menos 4 vezes 6 é 24, mais 5, ó. Quando eu faço 16 menos 24 mais 5, eu vou ficar devendo menos 3, certo? Então, quando o x é 4, o y é menos 3, o f de 4 é menos 3, ok? Podem conferir as continhas aí, se tiver algum erro, vocês podem me chamar no grupo lá ou no particular e me falar, tá? Quando o x é 5, eu troco o x por 5, 5 ao quadrado é 25, menos 5 vezes 6 é 30. Aqui eu vou ficar devendo 5 e eu tenho 5 para pagar, sobra 0. Então, quando o x é 5, o y é 0, o f de 5 é 0. Trocando o x por 6 agora, 6 ao quadrado é 36, menos 6 vezes 6 é 36, 36 menos 36 é 0, 0 mais 5 é 5. Então, quando o x é 6, o y é 5, o f de 6 é 5. Trocando o x por 7, 7 vezes 7, 49, menos 6 vezes 7, 42, 49 menos 42, pessoal, 49 menos 42, né? 7, 7 mais 5, 12, ok? Quando o x é 7, o y é 12, o f de 7 é 12, ok? Depois eu vou pegar todos esses pontos aqui, ó, e marcar no plano cartesiano, né? E pra gente construir o gráfico. Ó, o x é menos 1. E o y é 12. Aí eu pego menos 1 do x, ligo no 12 do y, marquei o primeiro ponto. Segundo ponto é 0 do x e 5 do y. Quando o x é 0, o y é 5, eu marco o ponto em cima daquele que não é o 0, no caso, em cima do 5 do y. Terceiro ponto, 1 do x e 0 do y. Terceiro ponto é 1 do x e 0 do y. Então, eu marco o ponto em cima daquele que não é o 0, é o número 1, certo? Depois eu vou marcar o quarto ponto, que é o 2 do x e o 3 do y. Menos 3 do y. Então, o 2 do x vai ligar no menos 3 do y, marquei esse ponto aqui. Depois eu vou marcar o ponto 3 do x e menos 4 do y. 3 do x e menos 4 do y, tá aqui o ponto marcado. Depois é o ponto 4 do x e menos 3 do y. 4 do x com menos 3 do y, marquei o ponto. Depois, 5 do x e 0 do y. Então, eu marco em cima do 5, porque o y é 0. 6 do x e 5 do y. 6 do x e 5 do y, ok? E o último ponto, 7 do x e 12 do y. 7 do x e 12 do y, beleza? Pessoal, o A é o número que acompanha o x ao quadrado, então o A é 1. 1 é maior que 0, então a concavidade da parábola vai ser voltada para cima.
E o ponto do vértice vai ser novamente um ponto do mínimo, porque ele fica lá embaixo, certo? A maior que zero, A positivo, com cavidade da parábola voltada para cima. Aí ele pediu para a gente colocar de caneta vermelha os zeros ou as raízes. É justamente os pontos que estão em cima do eixo X. As raízes ficam em cima do eixo X. Então, o 1 e o 5 são raízes, coloquei de caneta vermelha. Pediu para colocar de caneta preta o ponto que o gráfico intercepta o eixo, o vértice com caneta preta. Então, aqui o vértice, ó, é o ponto mais baixo que a gente tem aí, ó. É o piquinho, né? O topinho. No caso, é o 3 e o -4, de caneta preta, ok? E com a caneta azul, o ponto que o gráfico intercepta é o eixo, acho que é o Y. Ficou faltando aqui, ó. Então, ó, ele cortou o eixo Y no ponto 5. Então, a gente marcar de caneta azul aí, certo? As raízes de caneta vermelha, onde ele cortou o eixo Y de caneta azul e o vértice de caneta preta, certo? Observe o gráfico acima da função quadrática, definida por x² menos 6x mais 5. Responda as questões a seguir. Letra A. Quais são os coeficientes A, B e C da lei de formação dessa função? Então, A é o número que acompanha o x², quando não tem nada é 1. B é o número que acompanha o x, então B é -6. C é o termo independente que está sozinho, C é 5. Como o valor de C é igual a 5, a parábola intercepta o eixo Y no pontos de coordenada 0 e 5. Se está em cima do 5, significa que o x foi 0. Então, é 0 e 5. Que é simétrico ao ponto de coordenada 6 e 5. Quando você traçar o eixo de simetria, pessoal, que é aquele eixo que parece como se fosse um espelho, o ponto que está no mesmo alinhamento, a mesma distância, né, do ponto onde o gráfico toca o eixo Y, é o ponto de coordenada 6 do X e 5 do Y, certo? Qual é o valor do discriminante delta? Então, a gente tem que calcular o delta. A forma para calcular o delta é b² menos 4 vezes o A vezes o C. O B é -6 ao quadrado, a gente põe entre parênteses porque é negativo, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 5. Menos 6 ao quadrado, menos vezes menos é mais, 6 vezes 6, 36. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. 36 menos 20, 16. Então, o delta, que é o discriminante, é 16. Como o 16 é maior que zero, quantos e quais são os zeros ou raízes dessa função? Toda vez que o delta é maior que zero, a função tem duas raízes reais diferentes, que são aqueles pontos que cortam o eixo x. O x1 é 1 e o x2 é 5. Então, tem duas raízes diferentes, né? O x1 é 1 e o x2 é 5. São os números que cortam o eixo x, ok? Quais são as coordenadas x e y do vértice da parábola da função? Então, o ponto mais baixinho lá é de coordenadas x3 e y-4. Então, ele é o vértice. x3 e y-4. Como o A é maior que zero, porque o A é 1, a concavidade da parábola, o gráfico dessa função é aberta para cima ou para baixo? Para cima, já havia explicado para vocês, não é isso? E nesse caso, o vértice da parábola é o ponto mínimo, porque vai lá para baixo. Ou de máximo da função, ponto mínimo, né, pessoal? Porque ele vai lá para baixo da função. Pessoal, com isso a gente encerra as atividades da semana 1 do nosso PET volume 3. Desculpe os meus erros e tropeços, ela é bem cansativa da gente ficar falando quando se trata de um quadro desse nível, né? É cansativo, repetitivo, mas não é difícil, né, pessoal? Se vocês prestarem atenção, focarem, vocês vão conseguir fazer de boa. Desculpem os percalços, os barulhos, né? Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida podem me perguntar. Um abraço a todos.